Gálatas capítulo 4 agora, na verdade estamos estudando o capítulo 4 hoje, mas a gente vai voltar um pouco antes porque terminamos o capítulo 3 em versículo 25, então eu quero ver 3:26 para ver essa ideia de filhos. Ele vai comparar filho com escravo. E a gente vai falar sobre essa ideia aqui no capítulo hoje. A gente vai falar sobre essa ideia aqui no começo do capítulo, na verdade no final de capítulo 3, o começo de capítulo 4. No meio do capítulo, Paulo começa a falar com essas igrejas sobre a falta de poder que eles têm na vida deles. E depois ele volta para essa ideia de filho e escravo no final. Ele vai contar uma história da Bíblia para mostrar o que significa ser filho e escravo, mostrando a vida de Sara e Agar. Então aqui, começando no versículo 26, ele fala assim: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então ele fala que nós somos filhos mediante a fé. Nós somos filhos. Ele vai continuar falando sobre essa ideia, mostrando o que é ser um filho. Nós somos filhos comparado com escravos. Nós não somos aqueles que só têm que obedecer, só têm que fazer, só têm que cumprir como escravos. Mas nós somos filhos que somos herdeiros da promessa, ele fala no versículo 29. Então, nós recebemos como filhos, pelo fato de ser filhos, nós vamos receber a herança. Não é porque a gente produziu algo. É a mesma coisa com meus filhos. Para os meus filhos serem meus filhos, eles não precisam produzir nada. Eu não tenho uma lista de regras. Se vocês fazem essas coisas, vocês podem ser meus filhos. Não funciona assim. Eles são meus filhos porque são meus filhos. Ou porque nasceram, ou porque foram adotados. E eles são meus filhos agora, né? Legalmente meus filhos. E eu vou cuidar deles, vou amar eles como filhos, mas escravos não têm o mesmo relacionamento. Os escravos, eles foram comprados e eles têm que servir para fazer algo, eles têm que cumprir o mandamento do dono, do senhor deles, né? Então, o relacionamento é completamente diferente. Ele fala aqui que nós somos filhos pela fé na promessa, e nós somos descendência de Abraão. Nós somos aqueles que, quando Abraão recebeu a promessa de abençoar o mundo inteiro, nós somos o resultado disso. Nós fomos abençoados por causa da fé de Abraão e por causa do sacrifício de Jesus que cumpriu essa promessa. Então, continuando aqui em capítulo 4 sobre essa mesma ideia, ele fala: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então ele fala sobre um escravo e o filho da promessa, o filho que é herdeiro. Ele fala que eles crescem juntos. Quando são crianças, não dá para ver a diferença. E na cultura deles era assim que funcionava. Eles tinham todo mundo na casa e tinham os filhos dos escravos e tinha o filho do dono do pai, né, que é o herdeiro. E ele crescia junto com os escravos. Os dois iam para a escola juntos, os dois estudavam, faziam as coisas juntos, passeavam juntos, faziam tudo normal, como se fossem irmãos. Mas a diferença é que um é herdeiro e outro não. Então, no momento que são crianças, não dá para ver a diferença. Mas depois de crescer, dá para ver que não é a mesma coisa. O escravo vai continuar sendo escravo, mas o herdeiro vai receber as promessas do pai. Então, ele fala que nós somos filhos, nós não somos escravos. Nós fomos escravos da lei por um tempo, como a gente foi debaixo do tutor que ele falou. Nós guardando até o dia de ter a idade para receber a promessa. Ele fala no versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios
elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Então agora nós somos filhos por causa do sacrifício de Jesus, de nos redimir, e nós somos adotados como filhos. Eu gosto muito dessa imagem. Nós fomos adotados como filhos. Não é porque a gente merece. O que a gente merece é de ser escravos, mas Deus, ele fez essa promessa para Abraão de abençoar o mundo inteiro através de Abraão. Tendo fé como Abraão, nós recebemos a promessa, somos livres de escravidão e agora nós somos adotados como filhos, aceitos e sendo aceito como filho, nós somos herdeiros. A gente recebe a mesma promessa de Abraão, a mesma promessa de Moisés, a mesma promessa de todos os que receberam na linhagem de Abraão, nós recebemos porque nós somos filhos adotados. E ele fala que agora nós recebemos o Espírito de seu Filho, recebemos o Espírito de Deus em nós, e ele fala que agora nós podemos clamar Abba, Pai. Nós temos intimidade com Deus, nós temos relacionamento com Deus. Não existe mais essa separação, não existe mais esse véu para tirar a gente da presença de Deus. Agora nós somos filhos e nós temos acesso a Deus. Nós podemos falar Abba, Pai. Então, muda completamente nossa relação com Deus por causa do sacrifício de Jesus. E ele fala assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho de Deus, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então nós somos herdeiros porque nós somos filhos, porque fomos adotados por causa do sacrifício de Jesus. Muito legal. Nós não somos escravos. Vamos ver agora essa próxima parte que ele vai mudar um pouco o assunto para falar de outras coisas, mas depois ele volta. Ele fala, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Agora ele fala, vocês não estão vivendo com o poder de Deus porque vocês estão focados nas coisas erradas. Vocês foram salvos, vocês foram redimidos, vocês saíram de escravidão, mas ele fala, agora vocês estão voltando para focar nessas coisas fracas sem poder. Vocês voltaram para aquilo que não pode salvar, voltaram para aquilo que não tem poder e vocês estão focados nessas coisas. Ele fala que esse não é o plano de Deus para a vida de vocês. E Deus quer outra coisa. E aqui no final, Paulo fala, eu tenho medo porque eu penso que talvez o meu esforço, o esforço que ele fez levando o evangelho para eles, ele fala que talvez foi inútil porque eles não estão aceitando mais a simplicidade do evangelho. É somente na simplicidade do evangelho, do sacrifício de Jesus, que nós somos adotados como filhos e nós somos herdeiros. Então ele fala que, será que foi inútil tudo que eu preguei, tudo que eu fiz com vocês, o meu tempo com vocês? Porque eu preguei a perfeição do evangelho para vocês e vocês voltaram para a lei que não tem poder. Vocês voltaram para as tradições dos homens. Versículo 12. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam. Ele se tornou como eles, sendo como um gentil, como a gente viu com Pedro, né? E eles agora se tornaram como Paulo, querendo ser judeus. Como sabem, foi por minha causa uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês
por lhes dizer a verdade. Agora Paulo fala sobre quando ele levou o evangelho. Ele tinha falado aqui, será que foi inútil como eu levei o evangelho para vocês? Aqui ele fala, quando eu levei o evangelho eu estava doente, ele estava com um problema nos olhos. E ele fala que ele foi um peso para as igrejas, mas a igreja recebeu ele, cuidou dele, tratou ele como se fosse um anjo, ele fala, e cuidou da vida de Paulo. Eles faziam isso com alegria. O que Paulo está falando aqui? Ele fala que antes vocês estavam com um poder que não era de vocês. Antes vocês estavam com uma alegria que não era de vocês. Vocês começaram muito bem com o Espírito de Deus, com a alegria de Deus, com os dons do Espírito. Eu vi algo diferente em vocês no começo. Mas ele está falando aqui que agora mudou algo. Vocês tiraram o foco da simplicidade em Jesus, vocês pararam de ver o poder de Deus que existe no Espírito Santo, e agora vocês estão focados na circuncisão, nas coisas da lei, nesses dias específicos, e por causa disso vocês não têm mais alegria, vocês não têm mais poder, vocês não estão servindo mais as pessoas. Quando o nosso foco é as coisas da lei, a gente não vai ver pessoas, a gente não vai ter alegria, a gente não vai cumprir a vontade de Deus. Então, ele fala, eu sou inimigo de vocês porque eu falei a verdade. Eles não gostam mais do ensino do Paulo porque ele está falando a verdade para eles. Versículo 17. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Então Paulo fala, eu não quero ter que falar dessa forma, eu não quero ter que ser duro, eu não quero falar da forma que estou falando. É bom ser zeloso pelo bem, mas vocês estão fazendo com o coração errado. Vocês estão fazendo com legalismo. Então ele fala, eu estou sofrendo dores de parto. Ele está sofrendo isso de novo porque ele já sofreu quando ele levou o evangelho a primeira vez. E não é para ter esse dor de parto 2 vezes. Ele já fez essa parte. Agora ele está tendo que fazer de novo porque eles esqueceram de todo o ensino. Eles esqueceram de tudo que Paulo levou para eles no evangelho. Tudo que ele pregou para eles. Então ele fala, vocês estão abandonando isso, agora eu vou ter que gerar outro filho de novo. Vou ter que passar pela dor, pelo sofrimento mais uma vez, porque vocês rejeitaram essa mensagem. E ele fala, estou perplexo quanto a vocês. Eu não entendo, não consigo entender como que vocês vão deixar aquilo que tem poder, que transformou a vida de vocês, e vocês vão sair para uma coisa que não tem poder, que não dá vida, e Paulo não consegue entender isso. Paulo não consegue entender isso porque ele fez ao contrário. Ele começou na lei, e ele viu que a lei não era suficiente, que faltou algo. E depois, quando ele recebeu o evangelho, depois de ter a lei, ele percebeu que o evangelho é muito superior. E ele queria continuar sempre no evangelho, continuar sempre em Cristo. Mas como eles começaram no evangelho, eles pensam que tem uma coisa a mais. E é sempre uma tentação, sempre um perigo pensar que existe algo melhor, algo a mais. E as pessoas gostam de vender essa ideia, mas o que nós temos em Jesus é a melhor coisa que existe. Não precisamos procurar outra coisa. Agora aqui, versículo 21, agora nós voltamos para essa ideia de filho e escravo. Agora ele vai dar o exemplo de 2 mulheres, pensando sobre o exemplo de Abraão, que a gente já viu. Abraão é o pai da fé, mas Abraão, ele tem filhos. Nós somos os filhos de Abraão, né? Mas ele tem 2 filhos diferentes. Então, sendo filhos de Abraão, ele volta para essa ideia, nós somos herdeiros, nós somos filhos, mas ele fala, mas você tem que tomar cuidado. Porque existe 2 tipos de filho diferentes. Filhos escravos e filhos livres. E vamos ver o que ele fala, versículo 21. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural. Muito interessante isso, de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Então, ele está falando sobre Sara e Agar. Abraão teve 2 filhos. Ele recebeu a promessa de ter um filho.
esse filho seria através da esposa dele, Sara, né? Então, Deus prometeu e ele está esperando esse filho chegar, mas nesse tempo que ele estava esperando, ele ficou sem paciência, ele decidiu, eu vou fazer sozinho. E ele fez um filho do modo natural. Ele fez algo na carne, algo que não veio de Deus, algo que não foi Deus que fez, algo sobrenatural. Ele fez da forma natural que foi produzido na carne. E ele tendo esse filho, ele teve esse filho com a escrava. E não tinha como mudar essa natureza dela. Então, ele fez algo na carne que produziu esse filho escravo. E agora ele teve outro filho, esperando o tempo, né? Obedecendo o mandamento de Deus. Ele teve outro filho, que foi o filho da promessa. Foi um filho sobrenatural. Ele esperou 25 anos, estava com 100 anos de idade, já tinha passado o tempo de dar filhos. Quando Romanos, Paulo fala sobre isso em Romanos, ele fala que Deus chama existentes coisas que não existem como se existissem, porque ela já passou a idade de ter filhos. Deus teve que dar vida onde não existe vida. Deus teve que chamar a existência coisas que não existem, porque ela estava com 90 anos de idade. Era impossível. Mas Deus fez algo sobrenatural para dar esse filho. Então, temos o filho da promessa e o filho da carne, e temos essas diferenças. Versículo 24. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Monte Sinai é onde ele recebeu a lei. Então, aqui ele está falando sobre os escravos, os que estão debaixo da lei, os que fazem as coisas de forma natural. E ele fala, essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Então, quem está debaixo de Moisés, quem está debaixo da lei, é filho de Agar, filho de escravidão, e tem que obedecer, tem que fazer as coisas de forma natural, e não é livre, não é filho da promessa. Ele fala, mas a Jerusalém do alto é livre, e a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, que seria a Sara, que não conseguia ter filho. Você que nunca teve filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Então ele fala que nós somos filhos da promessa, filhos da Sara, como Isaac, e nós recebemos essa liberdade por ser filhos da promessa. Mas ele fala, mesmo sendo filhos da promessa, não significa que a gente não vai ter dificuldade. O filho natural vai continuar perseguindo o filho da promessa, que é exatamente o que acontecia na história da Sara. Sara viu o filho dela e o filho da Agar, e o filho da Agar estava perseguindo o filho da Sara. E acontecia isso na história, e ela teve que mandar ele embora, né? Mandou embora o filho da Agar. E continuou Isaac, o filho da promessa. A mesma coisa acontece até esse tempo que os Gálatas estão recebendo essa carta. Eles estão sendo perseguidos pela lei, pelos que estão debaixo de escravidão. E os que estão debaixo de escravidão estão tentando levar eles cativo para ser escravos também. Então, ele fala que isso acontece agora também. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas da livre. Então ele termina aqui essa ideia falando que quem é filho da escrava vai ser mandado embora. Só recebemos a herança se somos filhos da promessa. Filhos da promessa são os filhos em Jesus, porque em Jesus nós recebemos essa promessa, nós somos adotados, Jesus pagou o preço.
na lei estamos debaixo de Agar, nós não somos filhos da promessa, nós somos filhos de forma natural, que é algo carnal, algo forçado, que não tem poder, e com isso não temos a herança. Então, olha a diferença. Paulo foi muito incrível nesse ensino, porque ele mostrou para essas pessoas querendo voltar para os judeus, voltar para o legalismo, voltar para a lei de Moisés. Ele mostrou na lei, ele mostrou no Velho Testamento que não faz sentido voltar para isso. O que nós temos como filhos é muito superior. Nós somos filhos da promessa, nós temos a herança, nós temos as promessas de Deus, somos adotados como filhos e nós somos livres. Então, podemos celebrar esse fato. Nós temos que celebrar quem nós somos em Jesus e parar de querer colocar outra coisa, parar de querer olhar para a lei ou olhar para qualquer outra coisa. Jesus é suficiente. O que nós temos em Jesus é a melhor coisa e não existe outra coisa que compara com isso, porque Jesus é suficiente e nós somos filhos. Então, esse foi o ensino de Paulo sobre a lei e as promessas. Nós estamos debaixo da promessa se temos fé em Jesus e esse é o lugar que temos que continuar. Então, depois disso, nós vamos entrar na parte prática, o que vai ser produzido com isso. Então, vamos parar aqui. Na próxima vez, a gente entra em capítulo 5. Amém? Deus abençoe.